Teddy! Teddy! Come here, boy! Oh, what has gotten into him? Teddy! Teddy, come on now! Teddy, for f***'s sake! Aokigahara, a floresta do suicídio. O segundo lugar com mais suicídios no planeta. Mas como essa floresta se tornou tão mortal? Quando tudo começou? Como isso ocorreu e chegou a este ponto? Tudo isso e muito mais você irá conferir aqui, no Relatos Ocultos. Aokigahara, a floresta do suicídio. Mas como ela ficou tão famosa? Localizada na província de Yamanashi, no Japão, a floresta está situada ao noroeste do Monte Fuji, a cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A floresta ficou conhecida pelas suas belezas naturais, desde tempos muito antigos, o que despertou o interesse de muitas pessoas ao longo dos tempos. Desde a caverna de gelo, a trilha do mar de árvores, a diversidade da flora e dos animais que ali habitavam, lagos e até montanhas mais próximas, era o que despertava interesse em todos que visitavam o local. Mas havia algo ali, algo escondido, as sombras de suas imensas árvores, que ocuparia o espaço de toda a imensa beleza que alcançava os olhos. Um segredo tão perturbador que faria toda a beleza que um dia aquela floresta teve ser esquecida, em meio a tanto horror prestes a ser encontrado. Havia algo em meio a tanto barulho e cores daquele ambiente, repleto de harmonia e alegria aparente, algo que nem mesmo o sol poderia iluminar: o silêncio e a dor. Com o passar dos anos, pessoas começaram a encontrar outras pessoas mortas na floresta. Após estudarem o ambiente e o motivo das mortes, perceberam que as pessoas estavam cometendo suicídio. E isso levantou um grande problema. É difícil datar com precisão quando tudo começou, mas é notório entender que esses acontecimentos começaram de forma muito antiga, por volta dos anos 1960, e se tornaram recorrentes ao passar dos anos. Infelizmente, aquela floresta tão bela e tão famosa acabaria de se tornar o segundo lugar com mais suicídios no planeta, onde as pessoas iam para aquele ambiente não mais para admirar, mas para sofrerem caladas, sozinhas, isoladas do mundo, morrendo por dentro e consumindo-se com a mais apavorante dor de estarem destruídas e despedaçadas, onde tudo o que havia restado para elas naquele momento de dor e angústia fosse um último suspiro, que seria usado para ceifar a própria vida e escapar de todo o sofrimento que carregavam consigo.
Mas qual a motivação? Por que Aokigahara se tornou o ambiente escolhido para que as pessoas pudessem tirar suas vidas? A história por trás disso é muito mais complexa e condensa diversos fatores, não abrangendo somente uma única causa como a geradora de tal problemática. Como alguns exemplos dessa escolha, temos a romantização do suicídio. No Japão, há uma longa história de romantização do suicídio, especialmente entre os samurais, que viam o suicídio como uma forma de restaurar a honra. Outro fator é a influência da literatura e da mídia. Aokigahara foi mencionada em várias obras literárias e de mídia japonesa, o que pode ter contribuído para a sua associação com o suicídio. Diversas outras causas são o próprio isolamento e a solidão da região. Aokigahara é uma floresta densa e isolada, o que pode atrair pessoas que buscam um local para se afastar do mundo e cometer suicídio. Mas é claro, ninguém comete suicídio sem significado. Por isso, é lógico compreender que todas essas pessoas já possuem problemas, e esses fatores são apenas o estopim para que esse local seja escolhido para completar o que o suicida infelizmente procura. É importante ressaltar que o problema não está somente em Aokigahara, mas sim no país inteiro. O Japão é detentor do maior número de casos de suicídio e de depressão do mundo, sendo considerado o 69º país com o maior número de casos de depressão do mundo e o 19º país com o maior número de suicídios do mundo. Muitos são os fatores que contribuem para essa alarmante estatística. Várias delas são culturais, como a alta produtividade e pressão no trabalho, já que lá prezam pelo excelente desempenho, levando ao estresse crônico e à exaustão. Isolamento social também faz parte da sociedade japonesa, uma vez que o Japão possui uma sociedade altamente urbanizada, o que contribui para que essas pessoas se sintam desconectadas de suas comunidades, amigos e família, uma vez que quase todos têm acesso a outros meios de atividade social, como o celular e a TV, reduzindo a proximidade entre todos de uma sociedade. A pressão para o sucesso também interfere na saúde mental do país, já que eles enfatizam a incessante busca pela realização e pressão intensa de alcançar metas e expectativas. Nessa linha, temos o mais antigo ritual japonês, usado pelos samurais e posteriormente por diversas pessoas, o seppuku, um ato de suicídio usado para autopunição, quando se considerava ser alguém com comportamentos e condutas reprováveis, sendo considerado de forma cultural como algo honroso, sendo muito utilizado até os dias de hoje no Japão, o que fez os números de suicídios serem elevados até os dias atuais no país. Depois de diversos incidentes, o governo japonês adotou várias medidas para impedir que algo mais assim acontecesse. O governo instalou câmeras na floresta, além de implementar patrulhas constantes nos perímetros do ambiente. Foram feitas campanhas de conscientização e foi proibido a venda de cordas e álcool em lojas próximas ao local, já que esses materiais e substâncias eram os mais usados para os suicídios,
Além disso, o governo japonês implementou medidas por todo o país para evitar que mais casos de depressão e suicídios voltassem a ocorrer, como a criação da Lei Básica de Medidas contra o Suicídio, criada em 2006 e revisada em 2016, a criação de centros de promoção de medidas contra o suicídio, serviços de apoio, reformas nos locais de trabalho, educação e conscientização sobre a terrível doença que assola as vidas de tantas pessoas, e entre outras principais iniciativas do governo. Infelizmente, inúmeras vidas foram perdidas ao longo do tempo nessa floresta. Mas qual a ideia que podemos tirar disso? Qual o sentido? Qual a compreensão desse cenário? Muitos sofriam calados, em silêncio, sem terem em quem confiar, ou muito menos, alguém que os levasse a sério. Muitos escolheram não contar seus problemas, para não preocupar os seus entes queridos. Mas o que fariam a seguir os preocupariam para sempre, ainda mais. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Não perca a esperança e sempre acredite que seu problema pode ser resolvido. Afinal, todo problema há uma solução, e sempre haverá um ser humano com duas mãos esperando que você as toque e possa ser envolto de um abraço quente e gentil. Não se esqueça, não desista dessa vida. A fuga te impossibilitará de ver o brilho que um dia você foi capaz de ter. Se você está passando por algum problema difícil de sua vida, acione o Centro de Valorização da Vida. Disque o número 188 do seu celular e converse com eles. É gratuito e sigiloso. Eles estão disponíveis 24 horas para ajudá-lo e, portanto, trate seu problema com a dignidade que você merece. Não negligencie e não perca suas esperanças. Lute e salve a sua vida. Se sinta acolhido também para expressar-se nos comentários desse vídeo e dizer como está emocionalmente, sem medo de julgamento ou qualquer crítica. O mundo pode não ser gentil conosco de vez em quando, mas eu sei, ele é duro e nos dói muito. Mas se aguentar, poderá ver mais do que qualquer olho, que após ter vencido a dor, a alegria ocupará o vazio do sofrimento que antes te atormentava. E lembre-se, se está difícil o momento em que esteja passando, saiba que se não lhe faltasse algo, você não valorizaria. Por isso, não fique triste pelo que perdeu. Sinta-se alegre por saber que sente a compreensão de amar aquilo que lhe foi importante.